aqui é o meu canal. O vídeo de hoje é sobre transtorno de personalidade dependente. Você sabia que todos nós somos dependentes? Sim, por que nós somos dependentes? Porque a dependência faz parte da humanidade, isso mesmo. Não sobreviveríamos se não tivéssemos alguém para cuidar da gente desde que nascemos. E o que aconteceria se não tivéssemos ninguém para cuidar da gente quando nascemos? Talvez a gente nem estaria viva. Por quê? Porque um bebê não tem capacidade para cuidar dele mesmo. Mas eu nem precisava estar falando sobre isso, né? Por quê? Porque todas as pessoas, todo mundo sabe que um bebê precisa de cuidado. O que você pode não estar sabendo é que quando esse desejo por cuidado se torna excessivo e para a vida toda, então essa pessoa pode ter um transtorno de personalidade dependente. E aí eu te pergunto, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, mas antes já vai logo clicando no joinha, se inscreva no meu canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você quiser, você que manda. Vamos lá? Acontece que todas as pessoas, todos nós, estamos sempre por ali procurando ajuda. E por que nós procuramos ajuda? Porque a nossa percepção ela não funciona perfeitamente. Então é por isso que a gente está ali sempre buscando ajuda, né? Porque alguém pode estar vendo alguma coisa, percebendo alguma coisa que a gente não está percebendo. Ah, tá. Então isso quer dizer que nós somos dependentes pro resto da vida, né? Por quê? Porque a nossa percepção não funciona perfeitamente. Mas e quando é que essa dependência se torna um problema? Quando essa dependência se torna em excesso. Aí se torna um problema. Então, quando chegamos ao extremo da dependência, essa dependência se torna o quê? Um transtorno de personalidade dependente. Isso mesmo. E como fica essa pessoa? Essa pessoa ela sente uma necessidade excessiva de cuidado. E a necessidade é tão excessiva que ela passa a ser uma pessoa submissa. E esse comportamento de submissão te traz muito sofrimento. Por quê? Porque o simples fato dela imaginar, não é nem porque está acontecendo, o simples fato dela pensar que pode acontecer uma separação dela, da pessoa com o cuidador, já causa um sofrimento imenso. Ela fica apavorada, fica desesperada. E quando é que esse transtorno se manifesta? Lá no início da idade adulta. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de tomar decisões, até aquelas decisões assim mais simples, mais besta, ela vai ter dificuldade. E quando ela decide alguma coisa, nem se sabe ao certo se a decisão foi dela mesma. Por quê? Porque normalmente ela só decide quando alguém sugere alguma coisa. Então é o tipo de pessoa que jamais vai ter iniciativa. E o que acontece quando ela fica sozinha? Ela se desespera e procura logo arrumar alguém para cuidar dela. Então ela vai se sujeitar a qualquer tipo de coisa para não ficar só. Então ela vai ter qualquer tipo de namorado, qualquer tipo de esposa ou de esposo. Por quê? Porque ela se sente muito desamparada quando não tem nenhum tipo de relacionamento. Então ela também vai ser aquele tipo de pessoa que vai temer muito o abandono. Então tudo que ela puder fazer para que as pessoas gostem dela, ela vai fazer. Tudo. Elas vão ao extremo. Então mesmo que elas não concordam com a opinião dos outros, elas vão concordar. Elas jamais vão dizer que não concordam. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitada. Normalmente o dependente ele acredita que não tem força nenhuma e não tem também capacidade nenhuma. Ou seja, não tem autoconfiança e mesmo levando a família inteira nas costas, ainda acredita ser uma pessoa muito frágil. Mas são pessoas bem atentas, bem esforçadas, cooperativas e com grande mesmo expectativa de progresso. Geralmente essas pessoas elas são mais propensas à ansiedade, depressão. Por quê? Porque elas estão ali o tempo todo esperando ser abandonada. E isso a faz sofrer muito. Por quê? Porque ela acredita que só será capaz de sobreviver com a ajuda do outro. Então o simples fato de pensar que o outro pode ir embora gera ansiedade. Então ela começa a reclamar de tudo. De acordo com alguns teóricos, essas pessoas têm uma crença que sempre vai ter alguém bondoso ali para cuidar delas. E isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o simples fato dela ficar ali imaginando que sempre vai ter uma pessoa boazinha para cuidar dela e dar para ela tudo que ela precisar, então ela vai evitar o máximo
a buscar o seu próprio sustento. Então essa pessoa está mais propensa a transtorno de ajustamento e depressão maior. Mas o que é transtorno de ajustamento? É uma ansiedade com sintomas emocionais e é desencadeada pelo quê? Por estressores. E quais são esses estressores? Estressores podem ser qualquer coisa. Pode ser uma separação, pode ser um divórcio, pode ser uma doença, pode ser também desemprego, pode ser qualquer tipo de mudança, pode ser mudança de casa, mudança de escola, mudança de trabalho, pode ser fim de relacionamento, pode ser nascimento de um filho. Mas e isso dura muito tempo? Não, não dura, dura pouquíssimo tempo, é só o tempo de se adaptar. Mas e a depressão maior? O que é a depressão maior? A depressão maior é um distúrbio mental, é uma tristeza grande que dura assim no mínimo por 2 semanas, no mínimo. Por quê? Porque persiste e interfere no prazer e interesse das atividades. E normalmente o depressivo ele tem uma tendência maior à dependência. Por quê? Porque ele sente uma necessidade excessiva, uma necessidade maior de cuidados e apoio de outras pessoas. E quando estão sozinhas, se sentem o quê? Desamparadas, piorando ainda mais a depressão. Inclusive, existem muitos traços em comum entre a depressão e a dependência. Por exemplo, falta de iniciativa, sentimento de incapacidade, dificuldade de tomar decisões e por aí vai. Os dois, tanto o deprimido como o dependente, têm essas características. Normalmente o dependente ele acredita que a sua felicidade é externa, ou seja, alguém precisa existir para fazê-lo feliz. E quando surge um problema, ele jamais vai querer resolver. Por quê? Porque ele quer que alguém faça isso por ele. Então ele quer que alguém tenha iniciativa porque ele, na verdade, evita se envolver com problemas. E a tendência maior da ansiedade é porque ele não tem segurança social e tem muita dúvida em relação a si mesmo. O dependente tem muita queixa somática e usa isso para chamar mais atenção da família, dos profissionais. E ele tende a ser mais passivo, submisso, modesto, dócil. E o que é queixa somática? É quando a pessoa se queixa muito de sintomas físicos. É como se fosse um pedido de socorro. Por quê? Porque o dependente ele se sente desamparado, ele se sente incapaz de lidar com o mundo sozinho. Então ele acredita que o mundo é muito cruel e que ele precisa encontrar alguém que cuide dele. Então mesmo que se ele tiver várias habilidades, jamais vai ser reconhecida por ele. Por quê? Porque se tornar independente para ele é muito doloroso. Então ele evita todo tipo de conflito e toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para não ser abandonado. Mas se por acaso ele for abandonado, ele se desespera, ele enlouquece para arrumar uma outra pessoa. Por quê? Porque ele não consegue ficar só. Ou seja, a pessoa que está ali para cuidar dele não importa. Se é uma pessoa que ele gosta, se não gosta, se a pessoa gosta dele, não importa. Ele só quer alguém para cuidar dele, só isso. Então a primeira dependência dessa pessoa seria o quê? Seria os pais. Ele depois passa a ser dependente do marido, da esposa. E mesmo que o relacionamento não seja um relacionamento legal, saudável, mesmo assim, não abandona. Não abandona por quê? Porque ela está ali não é por amor, não é porque é o homem ou a mulher da vida, mas sim porque aquela outra pessoa é um cuidador, ela vê o outro como um cuidador. Então essa pessoa é uma pessoa boazinha e que cuida dela e pra ela isso basta. E nem sempre esse cuidador cuida, às vezes o casamento é péssimo, né? O relacionamento é péssimo, às vezes é ela que leva o outro nas costas, às vezes quase sempre, é ela que leva. Por quê? Porque ela faz tudo para agradar o outro. Então é ela que faz tudo, na verdade, mas ela acredita que precisa do outro para cuidar dela. Olha só que coisa! E como é o tratamento disso? Nada fácil. Por quê? Porque o dependente, ele acredita que se ele se tornar independente, ele terá que se virar sozinho. E isso é a última coisa que ele vai querer para a vida dele. Então, o que ele faz? Ele evita tratar e acredita que a solução para o seu problema é encontrar outra pessoa. Ele encontrou outra pessoa, tá tudo resolvido. Por quê? Porque a dependência jamais vai ser um problema para ele. E a solução é arrumar outra pessoa para cuidar dele, não é isso? E agora, você que ficou comigo aqui até o final, é hora de você dar o like, se inscrever no meu canal. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora.
Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Ative as notificações no seu celular. Vamos lá?